Olá, tudo bem? Estamos a partir de agora começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e antes de mais nada eu faço questão de agradecer você, a sua presença, o seu apoio ao nosso canal. Que Deus possa te abençoar e, como das outras vezes, hoje não será diferente. Eu sempre faço duas recomendações no início do nosso programa. A primeira recomendação é com respeito à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha Bíblia aqui porque o propósito do nosso canal é o estudo das Escrituras, da Bíblia. E eu sempre estou com a Bíblia e recomendo para que, na medida do possível, que você tenha uma Bíblia com você aí para estudar conosco, para analisar o que Deus nos diz através da sua palavra. Esse é o propósito do nosso programa, o programa Pense Nisso. Eu sempre recomendo isso e recomendo também, caso você ainda não assistiu os nossos programas, os encontros que fizemos, que você o faça. Esse é o nosso 14º encontro. E nos encontros anteriores, nós temos analisado e estamos analisando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E hoje nós vamos dar sequência, evidentemente, ao que nós já tratamos nos encontros anteriores e principalmente no último encontro que tivemos, o 13º encontro. Agora nós vamos explicar sobre esse conflito, evidenciando mais ainda o que nós já havíamos tratado no último encontro. E para que você fique realmente inteirado, eu insisto, caso ainda não assistiu, por favor, que você assista não somente esse último, mas todos os demais, para que você não fique chocado, para que você não fique triste ou se sinta ofendido com aquilo que nós vamos trazer neste encontro. Porque a palavra de Deus descortina o invisível, revela o que acontece nos bastidores deste mundo, no campo invisível, aonde os poderes invisíveis, os poderes espirituais atuam. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal. E é isso que nós estamos evidenciando neste canal, ou nesta primeira série em especial. E esses poderes, tanto da parte de Deus como da parte do inimigo de Deus, que é Satanás, o diabo, eles se utilizam de uma forma especial dos poderes que dominam as massas, os poderes no âmbito político e religioso. E há este conflito em que nós, queiramos ou não, todos nós, individualmente, estamos inseridos. E precisamos estar inteirados na palavra de Deus para tomarmos uma posição, uma decisão certa neste confronto. E Deus está querendo mostrar, nos revelar qual é o lado do seu exército, qual é o lado do bem e qual é o lado do mal. Com respeito ao lado do mal, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, Deus inspirou Paulo a escrever que Satanás, para enganar, se disfarça em anjo de luz e os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça. E se nós, sem a orientação de Deus, olharmos para certos dominadores, certos líderes que estão aí se destacando diante dos nossos olhos, diante da mídia, dos holofotes do mundo, se nós nos deixarmos levar pelo nosso sentimento, por nossas emoções, nós seremos, com certeza, enveredados para o mal e daí as consequências é a perdição da vida eterna. Infelizmente, a Bíblia diz que os homens preferem seguir os seus próprios caminhos, preferem seguir aquilo que ele pensa que é certo. E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou sobre o inimigo que Satanás usa para fazer com que as pessoas sejam enganadas. Aquele que se disfarça de filho de Deus, de ser um representante de Deus na terra. E o apóstolo Paulo, aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, descreve este, que na verdade o livro de Daniel e o livro do Apocalipse apresenta como sendo o anticristo. O fato é que o apóstolo Paulo apresenta este que se coloca no lugar de Deus neste mundo, se passando por um representante de Cristo na terra.
este iria enveredar todas as pessoas ao engano. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo fala nisso. E ele evidencia, até o versículo 12, o fato de que, mesmo diante de todas as orientações da Bíblia, mesmo de tudo aquilo que Deus procura evidenciar como sendo o inimigo que Satanás tem na terra, disfarçado de bem, disfarçado de representante de Deus, mesmo diante de tanta declaração na Bíblia para revelar este inimigo, as pessoas, por escolherem os seus próprios caminhos, mesmo assim eles vão olvidar as Escrituras, vão desprezar a palavra de Deus, e até o versículo 12 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu que Deus, respeitando a escolha das pessoas, a liberdade que elas têm de escolher o seu líder, de seguir aquele que elas preferem seguir, então essas pessoas serão, todas elas, levadas para o caminho da perdição. E Deus vai respeitar a decisão dessas pessoas, vai permitir que elas colham aquilo que elas semearam, que é o caminho da mentira. Então, infelizmente, ali está colocando como sendo a maioria das pessoas, por decisão própria, por escolha própria, vão se perder seguindo aquele que Satanás coloca no mundo como um falso Cristo, um falso representante de Deus na terra. E ali ele descreve como sendo o homem do pecado. Enfim, lá em Apocalipse 13, o versículo 8 fala: finalmente toda a terra vai adorar a besta, no sentido, evidentemente, generalizado. Poucos são os que sairão vitoriosos contra a besta e os seus enganos. E esses poucos, a Bíblia também apresenta como sendo um povo remanescente. Bem, nós temos então analisado aqui nas Escrituras, nos encontros que temos feito, sobre aquele que Deus procura nos revelar como sendo o instrumento de Satanás, o anticristo. No livro de Daniel, no livro do Apocalipse, que nós já temos adentrado, estudado sobre isso, por mais que você possa ficar chocado se você não assistiu os nossos programas, não está inteirado naquilo que nós trabalhamos, trouxemos à tona aqui com base na Bíblia, com base em livros de história, nós provamos que o anticristo, que a Bíblia repete, insiste em nos revelar, trata-se do papado. É o poder que lá no livro de Daniel evidencia que deveria surgir do Império Romano, e não só de onde viria, que é do Império Romano, mas diz também a profecia do livro de Daniel quando deveria surgir, como deveria surgir, quais seriam as suas atitudes quando assumisse o poder na terra, quanto tempo atuaria com o seu poder dominando as potestades, as autoridades do mundo, tanto no poder político como no poder religioso. Então, um poder que é descrito no livro de Daniel no símbolo de um chifre pequeno, que depois iria dominar o mundo todo. E ali apresenta um período de domínio que é descrito tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, que fala da mesma coisa, que trata do mesmo assunto do livro de Daniel. É descrito que a atuação desse poder, desde o seu início, das suas atividades, um período de 1260 anos. E tudo isso nós esclarecemos, e muito mais, todos esses detalhes nós explicamos nos encontros anteriores. E é por isso que eu insisto para que você assista os nossos vídeos já gravados aí, caso ainda não tenha assistido, para que você não tenha dúvida, para que você não se sinta ofendido, achando que estamos fazendo uma declaração, uma acusação infundada, ou seja, sem provas daquilo que nós estamos a dizer. O fato é que tudo cai como uma luva sobre o papado. Todas as dicas que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse nos revelam a respeito deste poder. Nós já explicamos também, só para resumir, a título de lembrança, o Apocalipse 13, dos versos 1 ao verso 10, fala do mesmo poder
que é descrito ali em Daniel, a partir do capítulo 7, do versículo 7 em diante. Daniel, capítulo 7, dos versos 7 em diante, fala deste poder, que é o papado. Fala também no capítulo 8 do livro de Daniel, e é muito mencionado de forma direta e indireta, no capítulo 9 até o capítulo 12 do livro de Daniel. Porque Deus ele focou o seu interesse, os seus holofotes sobre este poder, que é denominado o anticristo, ali simbolicamente como chifre pequeno, que assumiu autoridade na terra. E, de repente, agora no livro do Apocalipse, o papado, lá no capítulo 13, dos versos 1 ao verso 10, esse mesmo poder é mencionado como sendo a besta, que atuaria por 1260 anos, e tudo que é descrito ali no livro de Daniel, nesses versos do capítulo 13 do Apocalipse, descreve também, resume tudo que está no livro de Daniel nesses 10 versículos de Apocalipse 13. Então, durante 1260 anos, o papado deveria atuar na terra, com mão de ferro, com autoridade, dominando o poder civil e religioso. Conforme prediz a profecia, o papado cumpriu. Mas no final desse período, deveria sofrer alguma coisa, deveria terminar a sua autoridade. E assim descreve o Apocalipse capítulo 13, o versículo 3. Eu estou com a Bíblia aqui e, se você puder nos acompanhar, eu vou ler aqui e diz o seguinte: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Temos aqui 2 episódios, 2 fases nesse único verso, aqui em Apocalipse 13, nesse versículo 3, nos apresenta nesse único verso 2 fases do papado. Essa primeira fase é descrita na primeira parte do verso, resumindo as atividades do papado desde o momento em que ele assumiu seu poder e atuou durante 1260 anos. Aqui descreve que no final desse período o papado deveria receber uma ferida mortal. E isso aconteceu, conforme já explicamos, no ano de 1798. O general Berthier, da França, que era subordinado a Napoleão Bonaparte, foi até a Capela Sistina, lá em Roma, aprisionou o Papa Pio VI, levou o Papa Pio VI para a França, lançou ele ali numa cela, lá no Castelo de Valença, e ele ficou aprisionado ali, vindo a falecer no ano seguinte, no ano de 1799. Então, através do poder da espada, do domínio militar da França, através das mãos do general de Napoleão, o general Berthier, aconteceu isso com o Papa. E ele morreu no ano seguinte, depois que foi levado para Valença, e o seu sucessor foi o Papa Pio VII. Acontece que a partir da morte de Pio VI, o próximo Papa que assumiu a cadeira de Roma, o poder de Roma, ele já não tinha mais o prestígio que os papas do passado tiveram. Ele não teve mais o apoio, o reconhecimento, a ajuda das outras nações, como os outros papas do passado possuíam. Porque no passado, quando o Papa dominava, quando uma nação se levantava contra a autoridade do Papa, todas as demais nações da Europa, sendo elas católicas, se levantavam a favor do Papa e lutavam contra uma nação inimiga. E o Papa recebia esse prestígio, este apoio militar, e assim ele governou o mundo no passado. Mas a partir do fim da Revolução Francesa, no ano de 1798, através desse episódio com o Papa Pio VI, nenhuma nação se levantou a favor do Papa. Por quê? Porque o conceito no mundo, a partir de então, depois da Revolução Francesa, o conceito no mundo sobre a questão religiosa havia caído por terra. O racionalismo, a razão humana, os conceitos filosóficos dos iluministas, aqueles que defendiam mais a razão do homem do que a superstição da religião, enfim, aquilo ficou imperativo
naquela época, e o papado já não recebeu mais o apoio das nações. E diz assim, esse acontecido está ali em Apocalipse capítulo 13, o versículo 10, ao explicar o que aconteceu para que o Papa fosse levado, recebesse a sua ferida mortal. Então, Apocalipse 13, verso 10, terminando o assunto sobre o papado nessa ocasião, que ocorreu em 1798, diz assim, Apocalipse 13, 10, se alguém leva para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Então, aqui, na verdade, parece até que é uma declaração irônica sobre a realidade do Papa. Ele usou a força militar, usou a espada das nações para se defender, para defender os seus interesses na terra. E agora, pela mesma espada, pela mesma força militar, ele foi morto. É tido aqui em Apocalipse 13, verso 3, ele recebeu uma ferida mortal. E ele levava cativo, ele punha reis e depunha reis, ele aprisionava os seus inimigos, torturava os seus inimigos, e aqui está dizendo que se leva para o cativeiro vai, e se mata a espada será morto. Então, do jeito que ele infligiu contra os povos na terra, ele foi infligido, ele foi ferido, ele foi humilhado e perdeu o seu reconhecimento na terra. Então, aqui vemos a lei da causa e efeito. O papado já não era mais aquele monstro terrível que possuía o apoio das nações para perseguir, torturar e matar. E a Bíblia descreveu o histórico aqui. Tanto do livro de Daniel como esses 10 versículos de Apocalipse 13, esses 10 primeiros versículos, tratam do mesmo assunto. Mas a segunda parte do versículo 3 que nós lemos aqui, mas o papado deveria ressuscitar, a besta deveria ressuscitar e, finalmente, voltaria a ser reconhecido na terra. Eu volto a ler só para que você lembre o que nós havíamos lido. Apocalipse 13, verso 3 diz assim, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Agora a segunda parte esclarece, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então aqui nós vemos uma recuperação, uma ressurreição do papado. E isso está precisamente ao nosso futuro. O mundo já está se mobilizando no campo político e no campo religioso, abraçando a cartilha, a agenda do Papa, reconhecendo-o como sendo o homem moral que vai salvar a história da humanidade, que tem a fórmula para que o mundo reconheça a paz que ele está a pregar, os seus ensinos, enfim, o mundo está entregando a sua autoridade pouco a pouco em suas mãos novamente. E logo, logo nós vamos ver recobrado a autoridade do Papa, fazendo cumprir de forma fiel essas palavras de Apocalipse 13, verso 3. Você vê essa menção e nós vamos trabalhar detalhadamente isso a partir do próximo encontro. Nós vamos de encontro a encontro explicar como que essa recuperação, o processo dela está acontecendo hoje e no que isso vai dar. A partir do próximo encontro nós já vamos explicar esse processo da recuperação. Mas no capítulo 17 do Apocalipse, quando estudarmos isso, ali no versículo 8, também fala da besta que recebeu a ferida mortal e voltou a agir no tempo do fim, que é os nossos dias, e logo, logo nós vamos ver acontecer o cumprimento das profecias. O fato é que nós temos 4 fases apresentadas aqui na Bíblia a respeito deste poder que o papado representa. A primeira fase, na verdade temos 3 fases no livro de Daniel, e no livro do Apocalipse confirma o que está no livro de Daniel e amplia o livro de Daniel. Então o livro do Apocalipse nos informa, ampliando o assunto, uma quarta fase do poder do Império Romano. 3 está no livro de Daniel e uma está no livro do Apocalipse. As 3 primeiras fases do Império Romano está ali no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 7. Então,
em Daniel 7, verso 7, fala da primeira fase do Império Romano, que é a fase imperial, a fase dos Césares, dos imperadores, governando como um único soberano ali no trono do Império Romano. Depois, no final do verso 7 de Daniel 7, fala do Império Romano dividido. Então, é o Império Romano agora tendo sido conquistado por povos bárbaros, que são povos estrangeiros, aquelas tribos que adentraram no território do Império Romano e se estabeleceram ali e formaram as nações da Europa que nós conhecemos hoje. Essas tribos bárbaras se estabeleceram como nações dentro do Império Romano. Então, ali está, no final do verso 7 de Daniel 7, fala sobre esta divisão. O versículo 24 de Daniel 7 também confirma este fato. Mas, a partir do verso 8 de Daniel 7, já nos informa a terceira fase, o terceiro período deste Império Romano. Ali fala de um chifre pequeno, representando um reino diferente dos outros, que surgiria depois da divisão do Império Romano, que viria do Império Romano, depois que o Império Romano se dividisse, aí surgiria um chifre pequeno, que é descrito como sendo o anticristo, e é o reino do papado. Porque o Papa é aquele soberano que se assentou no trono dos Césares, dos antigos imperadores, e passou a reinar desde aquela época e até a volta de Jesus, é descrito como ele sendo o soberano na terra. Enfim, essas três fases nos é apresentada no livro de Daniel. O livro do Apocalipse confirma essas fases ali em Apocalipse 13 e também em outros textos da Bíblia ali do Apocalipse, mas apresenta um acréscimo, uma fase a mais. E é justamente aquilo que nós lemos aqui em Apocalipse 13, verso 3, que é a última parte do verso 3, que fala a fase da recuperação do seu poder no tempo do fim. Depois do período de 1260 anos de atuação na terra, depois da ferida mortal, ele voltaria a reger a terra com a mesma autoridade que possuía antes. Então, lá em Daniel capítulo 7, como aqui em Apocalipse capítulo 13, dos versos 1 ao 10, fala desse poder que surgiu do mar. O poder imperial, o poder romano que surgiu do mar e ele dominou o mundo. Mar, que é águas, representa povos, tribos, línguas e nações, regiões povoadas, regiões onde há muitas nações. A Apocalipse 17, verso 15, explica isso. Enfim, assim surgiu o papado em meio às nações, dominou as nações, recebeu a sua ferida mortal e ali fala de uma segunda besta. Apocalipse capítulo 13, dos versos 11 em diante. Eu estou fazendo aqui uma recapitulação só para te dar essa dica do assunto ou dos assuntos que tratamos nos encontros anteriores, para que você depois busque assistir os nossos outros encontros, os nossos outros vídeos, para se inteirar mais ainda, porque nós ali discriminamos, detalhamos tudo isso que nós estamos recuperando aqui, né, num resumo, para darmos início ao assunto de hoje. O fato é que nós já trouxemos aqui, explicamos da segunda besta que é mencionado em Apocalipse no capítulo 13, a partir do verso 11. Porque ali diz que bem na época em que esta primeira besta, esse anticristo ou papado, deveria receber a sua ferida mortal, que é descrito ali em Daniel, em Apocalipse 13, verso 10. Então, no verso seguinte, no verso 11, bem nesse período da ferida mortal do papado, deveria surgir um outro poder na terra. A partir do verso 11 descreve que seria um poder que teria autoridade global no âmbito político, religioso, econômico e militar. Então, essas três características é apresentada ali em Apocalipse 13, a partir do verso 11. Uma outra nação, um outro animal que representa um novo reino. E hoje nós vamos tratar de uma característica, nós vamos evidenciar uma característica a respeito deste outro poder, que surgiu ali em torno da ferida mortal.
E a características é a imagem deste reino que surgiu nesta época, e ele surgiu justamente para ajudar a recuperar a autoridade do papado, conforme você encontra aqui na profecia de Apocalipse capítulo 13. Este poder político, religioso, econômico e militar, a nível global, trata-se dos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte surgiu pouco mais, 22 anos ou 26 anos, eu não fiz a conta aqui, antes de 1798. Creio que é 26 anos antes de 1798. Então, do ano de 1776, que foi foi elaborada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. E é justamente conforme a profecia havia, ou nos dá como revelação aqui. Em torno do tempo da ferida mortal, um novo poder deveria surgir. Então, 26 anos antes da ferida mortal, estava sendo declarada a independência dos Estados Unidos. Uma nova nação para o mundo estava despontando, estava crescendo. E essa nação tem todas essas referências que a profecia nos aponta. Poder político, econômico, religioso e militar, a nível global. Assim é os Estados Unidos. E essa nova nação, esse novo poder surgiu justamente para erguer o papado da situação de desprezo que ele deveria se encontrar depois da Revolução Francesa, depois do golpe ou da ferida mortal que o papado recebeu pela mão militar da França. Então, os Estados Unidos está aí justamente para cumprir aquilo que a profecia nos fala, e nós estamos vendo nos dias de hoje, através da mídia, da multimídia, jornais, revistas, a internet, a televisão, enfim, tudo que os noticiários nos trazem mostram o cumprimento dessas palavras ou desses ensinos da profecia. Cumpre de forma cabal, cai como uma luva tudo que a profecia nos diz sobre esta nova nação que deveria surgir, né? Conforme a profecia cumpriu na pessoa do papado, as discriminações que é nos apontada, todas as características que é apontada a respeito do papado, cumpriu fielmente sobre o papado. Também aqui para os Estados Unidos, da mesma forma, todas as características, todos os apontamentos que a profecia nos traz sobre esta nova nação, de Apocalipse 13, a partir do verso 11, caem como uma luva sobre os Estados Unidos. E hoje os noticiários estão a confirmar dia a dia, cada vez mais de forma evidente, como que os Estados Unidos está promovendo o papado para que todo mundo reconheça ele como uma autoridade moral na Terra, aquele que pode solucionar o problema das guerras, das diferenças humanas e fazer com que todos deem as mãos, e ele vai dominar o mundo, e os Estados Unidos está cumprindo o que a profecia disse a respeito. Seria o poder na Terra que iria ressuscitar o papado, promovendo o papado e fazendo com que toda a Terra o reconheça. Que possamos acompanhar os noticiários a respeito, que são sobejos, são abundantes, e você vai perceber que realmente tudo que a profecia falou do papado e dos Estados Unidos, tudo está a cumprir diante dos nossos olhos. Enfim, hoje então nós vamos evidenciar, porque tudo isso nós já falamos nos encontros anteriores. Hoje nós vamos evidenciar o que está em Apocalipse 13, o versículo 11. É uma característica que eu gostaria para afirmar mais ainda para você, com respeito à veracidade de que se trata dos Estados Unidos. Porque, às vezes, você tendo ouvido o que nós já falamos nos encontros anteriores, mesmo tudo que nós apresentamos, que bate perfeitamente com as características da nação norte-americana, o Apocalipse 13, a partir do verso 11, mas mesmo assim, nós gostaríamos de firmar mais ainda a sua compreensão sobre o assunto, explicando sobre a característica que a profecia nos diz, que está ali no primeiro apontamento sobre essa besta, sobre este novo poder, sobre esta nação nova que cresceria no mundo.
depois da ferida mortal do papado que ocorreu em 1798. Diz então, o que nós vamos tratar hoje está em Apocalipse 13, o versículo 11, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, uma nova nação que surgiu não do mar, onde há povos, nações e multidões, línguas, mas surgiu da terra. Nós explicamos isso, que representa um lugar pacífico, um lugar deserto, e é o novo continente. E é os Estados Unidos da América do Norte. Então, uma nova nação surgiu. E agora nós vamos analisar o seguinte no encontro de hoje. Possuía esta nova nação 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Enfim, 2 chifres parecendo de cordeiro. Esse termo parecendo é um tema para estudarmos aí adiante, no outro encontro. Só essa palavra a respeito dos Estados Unidos é um tema para o nosso encontro, um estudo que faremos especialmente sobre isso. Tem muito significado esse termo parecer, mas não ser. Assim como o apóstolo Paulo falou do papado, aquilo que parecia Cristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, aquele que se assentaria no trono de Deus, parecendo Deus. Aqui também nós temos uma característica que é uma imagem falsa daquilo que realmente se apresenta diante dos nossos olhos. A nação norte-americana não é aquilo que nós acreditamos através dos nossos conceitos, da nossa própria visão. Deus descortina o invisível e revela os poderes falsos que estão a atuar no mundo, que Satanás está a usar no mundo para levar a humanidade para o engano, para o erro e finalmente para a perdição. E tem muito a ver esse termo parecer. Parecia como cordeiro. O que parecia como cordeiro aqui nesse verso 11 de Apocalipse 13? Os 2 chifres que essa nova nação possuía. 2 chifres parecendo um cordeiro. No entanto, falava como dragão. Então, eu gostaria de explicar não a fala do dragão e nem o termo parecendo. Isso é para um próximo tema. O que nós vamos analisar aqui são as características que, aos nossos olhos, identificamos como sendo uma característica do cristianismo. 2 chifres parecendo do cordeiro. Nós temos explicado isso, ou mencionamos isso no encontro anterior. Falamos que os chifres do cordeiro, que possuía a nação norte-americana, são a sua tese, a sua lei, ou a sua regra de separação entre igreja e Estado. Esses 2 poderes que a nação norte-americana defende perante o mundo é representado por esses 2 chifres de cordeiro. Nós falamos isso no encontro anterior. E antes de adentrarmos realmente na explicação desse assunto, de forma histórica, que nós vamos analisar a história aqui, eu gostaria de esclarecer talvez alguma coisa que você deve ter ficado confuso a respeito disso que eu estou falando aqui. Como pode, aqui no Apocalipse, 2 chifres que é mencionado sobre este novo animal, esta nação, que é os Estados Unidos, ao invés de ser 2 reinos, tratar-se de 2 leis ou 2 regras que os Estados Unidos defende perante o mundo. Porque lá em Daniel, no capítulo 7, ali fala dos animais. E o que significa os animais? Daniel 7, a partir do verso 3, vai falando dos animais e cada animal representa um reino. Daniel 7, verso 17 e o verso 23. Então a Bíblia, ela mesmo explica ou dá as chaves dos seus simbolismos. E temos assim animais representando os reinos. Acontece que eu vou explicar o que significa o animal. O animal, conforme a Bíblia nos diz, e eu citei aqui os textos, representa o reino, representa o império, da cabeça aos pés. Ali temos o animal e os chifres representa o seu poderio, aquilo que o animal usa para fazer acontecer os seus interesses. É muito simples se analisarmos no mundo animal como que isso funciona. Vamos analisar os animais com seus chifres. Um touro, um bode, um carneiro. Um antílope qualquer que tem os seus chifres, esse animal que tem o chifre, ele usa o chifre como uma força. Ele usa para atender os seus interesses, para se defender, para impor respeito,
para poder impor a sua autoridade. Então, o chifre é uma representação ativa dos seus interesses. O animal tem um interesse e os chifres é o modo que ele faz impor. Ele faz com que os seus interesses sejam colocados em prática. E assim o animal ele conquista e ele vence e ele luta e assim os chifres é a arma que ele usa para impor os seus interesses. Isso é muito fácil de entender. Então, não é diferente no simbolismo da Bíblia. O animal, a abrangência dele, da cabeça aos pés, representa o império. E ali tem os seus interesses. Através da sua mente, da sua personalidade, da maneira de pensar, ele, no animal, ali na sua mente, ele tem os seus propósitos, os seus objetivos. E os chifres do animal é o instrumento que ele possui para fazer cumprir os seus propósitos. É muito simples, eu estou dizendo isso para explicar que não precisa os chifres necessariamente ser novos reis, como está lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 7. Porque ali fala do Império Romano, representado por um animal. A abrangência do animal representa o Império Romano Civil. Mas ali em Daniel 7, verso 7, fala que depois do Império Romano Imperial, ali, os Césares, o Império se dividiu entre 10 reinos, que é representado por 10 chifres. Daniel 7, verso 7 e o verso 24. Então, ali, realmente, no tempo de Daniel, os chifres era uma representação dos reinos. Mas todos esses reinos que subiram do Império Romano, que era o animal, todos eles foram servos, esses reinos, foram servos do Império Romano. E quem estava dominando o Império Romano, a partir do verso 8 ali, e nós bem sabemos pela história, foi o papado que assumiu o trono dos Césares. Se assentou no mesmo trono, ostentou o mesmo cetro de autoridade, a mesma coroa e fez uma transformação de paganismo para um cristianismo nominal. Mas a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma maneira de perseguir e torturar que os Césares do passado faziam, o papado também fez. Enfim, nós temos o mesmo animal e todos os reis obedeciam porque o Papa dominava todos os reis. Então, os chifres era o meio pelo qual o Papa, que no caso era o animal ali, né, que passou a assumir o governo, os chifres obedeciam. Era a força que o Papa possuía para fazer cumprir os seus propósitos. Então, eu estou dando todo esse rodeio para deixar bem claro que já no Apocalipse, os chifres têm justamente esta ideia. A ideia de fazer cumprir os propósitos do animal. No caso aqui, Apocalipse, capítulo 13, o versículo 11, fala que o animal, na verdade, é uma nova nação e é os Estados Unidos da América. E os seus 2 chifres, parecendo de cordeiro, representa a autoridade dessa nova nação para fazer cumprir os seus propósitos no mundo. Uma nova autoridade surgia para o mundo. A autoridade agora da separação entre igreja e Estado. Foi isso que fez com que todas as outras nações olhassem e focassem para os Estados Unidos como sendo uma nação de influência no mundo. E é isso que nós temos que entender. A diferença básica do livro de Daniel e o livro do Apocalipse é justamente isso. A visão que a Bíblia apresenta nesses 2 livros tem esse diferencial. Lá no livro de Daniel, a visão dele era uma visão de nações com as suas demarcações geográficas, ou seja, a sua nação com o seu território demarcado ali, né? E eles defendiam o seu idioma, a sua cultura. Cada nação tinha o seu exército, os seus conceitos, as suas regras, e havia esse conceito no tempo do profeta Daniel. E ali os reinos que surgiram posteriormente, de acordo com a visão que ele teve, ainda possuíam esses conceitos. Até o final da divisão do Império Romano, ali no ano 476, as nações tinham conceitos de soberania nacional.
Então, eles tinham o seu território, a demarcação do seu território, e cada um com a sua ideologia, o seu conceito. É por isso que o livro de Daniel defende os chifres com base nessa visão. Mas ao falar no livro do Apocalipse, que é um livro escatológico, especialmente escatológico, que reporta-se a assunto do tempo do fim, a linguagem muda nesse sentido. Não é mais sobre nações com a sua soberania ali local, mas o livro do Apocalipse apresenta mais do que nações com as suas divisões ali, apresenta o assunto da ideologia. Mais do que a força militar de um país, apresenta ideologias, porque o Apocalipse se reporta ao tempo do fim e não reconhece fronteiras à ideologia. Eu vou dar um exemplo para você. O livro de Daniel, sim, até o tempo dos discípulos, o tempo de Cristo e o fim do Império Romano, né, nas divisões do Império Romano, tudo bem. Eram nações com suas visões locais, com a sua visão territorial. Mas no tempo do fim, o tempo em que estamos vivendo, e o livro do Apocalipse trabalha com o nosso tempo, a visão já é diferente. E, por exemplo, lá em Apocalipse 7, dos versos 1 ao verso 3, ali fala que os anjos estão segurando os 4 ventos que rodeia todo o planeta, que é norte, sul, leste, oeste. Ou seja, os ventos das contendas, dos conflitos humanos, os anjos estão simbolicamente ali segurando os ventos, evitando que haja uma contenda global. E isso eles estão fazendo em toda a terra, até que os servos de Deus sejam selados. Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 3. Então a visão do Apocalipse é uma visão global. E é ideologias que percorrem os 4 cantos da terra. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, fala do evangelho eterno que é pregado em todo o mundo, cada tribo, povo, língua e nação. Então, já não trata o Apocalipse de demarcações geográficas de uma nação para outra. Fala de ideologias, conceitos que se espalham pelo mundo todo. Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e o verso 14, fala de poderes satânicos, denominado como dragão, a besta e o falso profeta, conceitos, ideologias desses poderes que iriam se espalhar pelo mundo todo. Apocalipse 17, dos versos 10 em diante, fala que todos os reis da terra vão se unir, o conceito vai ser globalizado para entregar a sua autoridade de novo à besta, conforme ali Apocalipse 13, verso 3, o final do verso 3 que fala da besta que vai recobrar a sua autoridade. Então, um poder global que vai, na verdade, ultrapassar as fronteiras das nações. E é por isso que diz ali Apocalipse 13, verso 8, toda a terra vai adorar a besta. É ideologias, conceitos que o livro do Apocalipse, diferentemente do livro de Daniel, está a defender. E é justamente pelo fato de ser uma linguagem atualizada para os nossos dias, o livro do Apocalipse, que esses 2 chifres dessa nova nação, essa nação que deveria surgir no tempo do fim, os poderes que ela defende já é diferente daqueles que é representado ali no livro de Daniel. Os chifres do livro de Daniel são nações que deveriam crescer dos impérios ali do passado, no caso, o Império Romano, os impérios individualistas, as nações nacionalistas, soberanas. Agora, no tempo do fim, o Apocalipse já fala a linguagem moderna, a linguagem de ideologias que ultrapassam as fronteiras. E os Estados Unidos é a nação que cresceu, justamente com essas 2 ideologias, esses 2 conceitos de liberdade política e liberdade religiosa. E a separação desses 2 poderes é o que fez com que os Estados Unidos pregasse para o mundo os ensinos de Cristo Jesus. A propósito, no ano de 1620, através do Mayflower, os peregrinos, os puritanos atravessaram o Atlântico e se aportaram ali no mês de novembro, na costa oeste dos Estados Unidos. Nós explicamos isso. E ali formaram a primeira cidade do Plymouth, como tem lá no sul da Inglaterra. E ali depois cresceu as 13 colônias.
e eles eram protestantes. Eles fugiram da perseguição dos papas da Europa e dos reis da Europa. E ali, no novo continente, o continente americano, estabeleceram eles, através deles, veio a existir as 13 colônias dos Estados Unidos. Uma nova nação se despertava para o mundo e eles queriam uma liberdade política e religiosa, não sendo obedecidos mais pelos papas do Velho Mundo, não obedecendo mais a autoridade dos reis do Velho Mundo. Naquela época, um rei, ele determinava tudo com respeito às pessoas, os cidadãos do seu reino. Quando o rei dava uma determinação, quando ele dizia pula, as pessoas apenas podiam perguntar a que altura o senhor deseja que pulemos. Então, ele determinava as atitudes da pessoa e elas não possuíam liberdade. E com respeito à religião, da mesma forma, o Papa dominava a consciência das pessoas. Elas não tinham a liberdade de escolher seguir os ditames da sua própria consciência. E assim, então, em fuga desta opressão do velho mundo, os Estados Unidos cresceu. Mas hoje nós vamos analisar a essência do evangelho que eles passaram a pregar nesse novo mundo. A liberdade política e a liberdade religiosa. Mas isso, na verdade, se desenvolveu depois de um certo tempo do desenvolvimento da nação americana. Porque nós vamos revelar aqui que, a princípio, eles não sabiam diferenciar uma coisa da outra. Mas depois, os pais da nação norte-americana, quando foram elaborar a documentação desta nova nação, eles já haviam amadurecido, já haviam se conscientizado sobre a importância da separação da igreja do Estado para que haja liberdade. Então, nas suas documentações, nos seus documentos assim que foram assinados e fez com que a nação se estabelecesse ali, eles reconheceram desta importância, de que o poder civil e o poder religioso devem estar distantes um do outro, para que o Evangelho de Cristo possa realmente ter prosperidade. O Evangelho de Cristo é isso. Jesus havia dito: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em São João 8, verso 32, Jesus chegou a dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui nós temos a essência do Evangelho, a liberdade que Deus confere a cada um dos seus filhos aqui na terra. E tem um texto na Bíblia que fala assim: aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então aqui nós temos a essência do Evangelho. E pela primeira vez na história do mundo, surgiu uma nação com as experiências passadas, até do próprio governo americano no seu início, nós vamos mencionar isso aqui. Eles então resolveram se estabelecer na terra como sendo uma nação exemplo que ensina a essência do Evangelho, a liberdade religiosa, fazendo a separação entre política e religião. E assim cresceu os Estados Unidos, exatamente como a profecia nos diz. Cresceu com essas duas características para o mundo, esses dois poderes. Vi crescer ou subir da terra um novo poder, Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo do cordeiro. Então, eu vou explicar hoje justamente esta característica da aparência do cordeiro. Por que os Estados Unidos é apontado na Bíblia com essas duas características que é similar aos ensinos do Evangelho, aos ensinos de Cristo Jesus? Bem, então acontece que os pais peregrinos, eles na verdade, quando foram se estabelecer aqui, eles fizeram as suas colônias, eles a princípio, eles precisavam aprender sobre a questão da liberdade. Mas acontece que chegou o tempo dos pais, os pais da nação norte-americana, formularem em documentação os princípios dessa nova nação. E havia 4 coisas que eles conheciam a respeito da história. Primeiro, eles sabiam que, de acordo com os registros que eles deixaram, existem muitos registros de documentação da parte deles, eles sabiam que os judeus
no tempo de Cristo, haviam se aliado ao Estado. Eles haviam se subordinado se subordinado não, haviam feito do Estado é, uma aliança para que pudesse perseguir Jesus, para que Jesus fosse pego como um criminoso, fosse açoitado e fosse crucificado. Assim, os judeus, líderes de Israel, na sua apostasia, fizeram com que Jesus perdesse a vida. Então, essa aliança entre o lado religioso, que foi o lado judeu, na sua apostasia, com o Império Romano, é que causou a morte de Cristo. E os pais da nação norte-americana deixaram registrado a ciência que eles tinham a respeito deste fato. Eles liam a Bíblia, eles conheciam as Escrituras. E eles sabiam também que depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, eles sabiam que esses mesmos líderes de Israel continuaram a sua aliança com o Império Romano. Conforme eles haviam dito lá no tempo de Cristo, nós não temos outro rei senão a César, não temos outro líder senão a César. Então eles continuaram com essa aliança com o Império Romano. E assim eles perseguiram os discípulos de Cristo, que ficaram para pregar o Evangelho no mundo. E assim os discípulos tiveram que ser espalhados, dado a perseguição desses líderes de Israel, que eram líderes religiosos, que se aliaram ao poder político, ao poder de Roma, para perseguir os fiéis de Deus. E eles têm isso registrados nos seus históricos da nação norte-americana. Outra coisa que eles estavam cientes e deixaram também registrados. Eles sabiam do que aconteceu no Velho Mundo, da perseguição dos papas contra aqueles que queriam seguir os ditames da sua consciência. Queriam exercer a sua liberdade do estudo da palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Os papas davam a ordem e os reis perseguiam, torturavam e matavam todos aqueles que queriam ter a liberdade religiosa. Não havia essa liberdade. E os pais da nação norte-americana tinham a ciência de como isso aconteceu no Velho Mundo. Há registro deles, por exemplo, da história de João Hus, da Inglaterra, ali da Boêmia, que ele foi queimado vivo, entre tantos e tantos outros, justamente por querer seguir aquilo que ele entendia da palavra de Deus. Lhe fora proibido e finalmente o mataram numa fogueira ali. Então, a nação americana também, além desses históricos lá do Velho Mundo, e no seu início, depois que os puritanos, os peregrinos vieram em 1620 para o novo continente aqui e formaram as 13 colônias, eles sabiam que a história ali também não foi tão diferente do que era ali no Velho Mundo. Porque o que aconteceu quando as colônias se estabeleceram, as 13 colônias, é justamente a repetição do que ocorreu ali no Velho Mundo. Porque eles têm registrados todas as ocorrências que os puritanos realizaram aqui nas 13 colônias. Era a religião oficial do novo continente. Os puritanos dominavam a religião. E tanto é que os dízimos não vinham da parte dos fiéis. Os fiéis tinham que pagar para o Estado, para o poder político, né, que dominava ali nas 13 colônias, e os líderes do Estado que pagavam os líderes da igreja anglicana. Havia outras crenças, mas somente a crença do anglicanismo que era reconhecido ali. E só eles que recebiam do Estado o dízimo para a sua manutenção. Eles perseguiam as outras religiões. Eles não toleravam outro tipo de fé. Tinha que ser apenas a fé do anglicanismo, que nem lá no Velho Mundo tinha que ser apenas a fé do catolicismo. E, por exemplo, diz a história que os pais peregrinos exigiam que os cidadãos aqui do novo continente fossem à igreja aos domingos. E se eles faltassem à igreja, eles tinham uma multa a pagar e eles tinham alguma sentença a cumprir e, dependendo, eles eram presos, só por faltarem os cultos aos domingos. Eram obrigados a ir à igreja aos domingos, e à igreja anglicana. E eles não suportavam, não toleravam
outro tipo de fé. Os Quakers, por exemplo, havia três colônias que tinham a sentença de morte para os desobedientes. Os Quakers era uma religião muito rejeitada ali. E eles, na verdade, alguns deles eram pegos pelo poder civil, que era anglicano, e alguns deles eram expulsos das colônias. E se eles retornassem para ver os seus familiares, eles cortavam uma orelha, a orelha esquerda, e era expulso novamente. E se voltasse uma segunda vez, cortava a orelha direita. E se voltasse, eram expulsos novamente, e se voltasse por uma terceira vez, era punido com a sentença de morte. Havia 3 colônias que tinham a sentença de morte simplesmente porque fazia parte da religião dos Quakers. Não podia pertencer a outra religião, não podia ter a liberdade de escolha religiosa, e assim foi o proceder nas 13 colônias, assim, da mesma forma como aconteceu no Velho Mundo, a união entre a igreja e o Estado. Não havia liberdade de consciência, liberdade de expressão, e houve assim essa tortura no passado. E quando foi para redigir a documentação dos Estados Unidos, já amadurecidos, os pais da nação norte-americana, eles declararam toda essa ciência que possuíam desse histórico passado. Como era cruel, como era nocivo a união entre igreja e Estado. As duas coisas devem estar separadas para que haja a liberdade e haja a prosperidade e, finalmente, a felicidade. E assim, então, no ano de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. E ali defendia os direitos do homem, direitos inalienáveis. O direito que ali se defende na Declaração da Independência é de que todo homem tem direito à vida e direitos inalienáveis, ou seja, direito que nenhum homem, nenhuma outra pessoa, nenhum outro poder pode tirar, que na verdade se resume em 3: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à busca pela felicidade. Os princípios da nação norte-americana, as suas documentações para esta nova nação, defendia essa liberdade que todo ser humano tem direito. E a Declaração da Independência, então, foi estabelecida no ano de 1776. No ano de 1887, foi, então, redigida a Constituição dos Estados Unidos, o qual confirmava essa liberdade, que defende a separação entre igreja e Estado. E ali fala que os homens, eles devem impor a sua autoridade na terra, uma lei que o poder deve vir do povo, para o povo e pelo povo. E todos esses direitos serão defendidos por um representante que é eleito pelo povo. E esse sistema de governo era um sistema que, na verdade, a França já havia dado exemplo ali do outro lado do mundo e influenciou muitas nações. Mas os Estados Unidos desenvolveu esse tipo de sistema que é chamado de sistema republicano. É um direito que o povo, é um poder que faz com que o povo decida o seu destino, as suas leis. Enquanto no Velho Mundo o poder vinha de cima para baixo, dos poderes maiores para as massas, esse sistema republicano funciona ao inverso. É das massas para os líderes. E isso, então, foi, na verdade, um poder que se espalhou para o mundo todo a partir da influência do exemplo que os Estados Unidos passou a defender. Tanto é que a França, alguns anos depois, deu para os Estados Unidos como presente dessa influência, desse exemplo de liberdade que eles ensinaram para o mundo, deu para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade. E ali, todos os anos, milhões e milhões de pessoas do mundo todo vão até Nova York, e ali está o exemplo de uma nação que é tida como símbolo da liberdade para o mundo, que mantém os princípios do Evangelho de Cristo, que é a separação entre igreja e Estado, poder civil e poder religioso. Enquanto esses dois poderes
estiverem separados, aí haverá a liberdade. E a nação norte-americana cresceu então com esses dois princípios defendidos na Bíblia. Por isso que fala 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Não houve mais perseguição. Finalmente, no ano de 1791, foi firmado mais ainda essa documentação que defende a liberdade dos Estados Unidos. Ali foi imposto a primeira nova emenda da Constituição, as 10 primeiras emendas da Constituição através da Ata de Direitos. Então, a Ata de Direitos, ali foi um acréscimo de 10 emendas à Constituição dos Estados Unidos, para firmar mais a liberdade que os Estados Unidos passou a defender para o mundo todo, que consiste na liberdade entre religião e Estado. Eu trouxe aqui algumas documentações que eu havia escrito, que nos fala sobre isto que foi defendido pelos pais da nação norte-americana. Aqui tem uma parte de George Washington, que ele lutou pela libertação da pátria dos Estados Unidos contra a Inglaterra, que até então mantinha as 13 colônias. Então, aqui em 8 de agosto de 1789, 2 anos antes da Ata de Direito, que ocorreu em 1791, perguntaram para ele, uma delegação batista dos Estados Unidos, lá do estado de Virgínia, eles haviam perguntado se realmente a Constituição dos Estados Unidos, que ocorreu em 1787, eles perguntaram para George Washington se a Constituição realmente garantia a liberdade do povo americano. E eles, antes, na carta que mandaram para George Washington, aqui no dia 8 de agosto de 1789, aqui eles perguntaram se eles primeiro felicitaram ao presidente, né, por ele ter sido eleito o primeiro presidente da nação norte-americana, por ter lutado pela liberdade da nação norte-americana. Então fizeram esta pergunta, se realmente a Constituição elaborada em 1787 garantia a liberdade dos cidadãos americanos. E ele escreveu assim: a Constituição garantia a liberdade civil e religiosa sem a necessidade de garantias adicionais. No entanto, depois que foi redigida a Ata de Direitos para firmar isso, mesmo não precisando, a Constituição já garantia, mas mesmo assim, a Ata de Direito firmou mais ainda esta posição dos líderes, os soberanos da nação norte-americana. Então, ele escreveu assim, já no tempo da Ata de Direitos, em 1791. Ele escreveu assim, em resposta àquela delegação batista ali da Virgínia: nunca teria colocado a minha assinatura sobre a Constituição que foi redigida pela Convenção, sobre a qual eu tive a honra de presidir, se houvesse abrigado a menor dúvida de que esta ia colocar em perigo os direitos religiosos de qualquer sociedade eclesiástica. E se hoje pudesse conceber de algum momento no futuro, no qual o governo geral, que é o governo federal, se administrasse de tal maneira que a liberdade de consciência estivesse em perigo, asseguro-lhes de que ninguém seria mais zeloso do que eu em estabelecer barreiras contra os horrores da tirania espiritual e toda a índole de perseguição religiosa, pois vocês se lembram que, com frequência, expressei meu sentimento de que qualquer pessoa que se porta como bom cidadão que é responsável diante de Deus por suas opiniões religiosas e deve ser protegido ao adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Então, essa carta de George Washington, do dia 8 de agosto de 1789, é uma carta à delegação batista ali do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. E aqui ainda temos uma declaração do inventor ali daquela época, Benjamin Franklin, sobre a sua visão a respeito da separação entre igreja e Estado. Ele disse assim: quando uma religião é boa, creio que se apoiará em si mesma, e quando não se apoia em si mesma e Deus não se encarrega de apoiá-la, e sim os que a professam se veem obrigados em buscar ajuda dos poderes civis
para apoiá-la, é sinal, creio eu, que é uma religião ruim. Bem, aqui nós vemos então deste homem que é muito reconhecido, é um homem, um inventor, um homem muito honrado ali pelos norte-americanos, Benjamin Franklin. Ele deixou essa declaração dessa sua visão bem daquela época em que os Estados Unidos estavam se desenvolvendo. Thomas Jefferson também, ele tem participou ali de todas as documentações ali da nação norte-americana. Existe ali em Washington, D.C., um mármore, uma estátua dele, em mármore branco. Existem muitas frases dele ali. Quem visita ali o Washington, D.C., vê a sua estátua e as suas frases célebres, né? E essas frases dele, muitas delas, algumas delas foram tiradas aqui, eu vou ler para você. Mas quem visita ali a sua estátua vai encontrar as suas frases e diz assim: o Deus onipotente criou a mente humana livre. Toda tentativa de influenciá-la por meio de castigos ou cargas temporais e desviar-se dos planos do santo é desviar-se do plano do santo autor de nossa religião. Nenhuma pessoa se verá obrigada a frequentar ou a apoiar nenhum ministério ou culto religioso, nem sofrerá causa por suas opiniões ou crenças em matéria de religião, mas todos terão a liberdade de professar e defender pela argumentação suas próprias opiniões em matéria de religião. Então, ele deixou bem claro a liberdade ou separação entre igreja e Estado. O Estado não deve interferir na fé de ninguém. Ainda ele escreveu assim: qual o papel do poder civil ali na nação norte-americana? Ele diz assim: os poderes legítimos do governo se limitam somente às ações que causam danos aos demais. Eu não sofro dano algum se o meu vizinho crê que há 20 deuses ou nenhum deus. Isso não rouba a minha carteira e nem quebra a minha perna. Isso escreveu num livro de título Thomas Jefferson, né? Writings, na página 285. Em 1782, ainda Thomas Jefferson, ele deixou declarado o seguinte, numa carta a von Humboldt, em 1813, e diz assim: somente o erro precisa do apoio do Estado. A verdade pode sustentar-se por si mesma. Enfim, ali ainda ele acrescentou: creio que a história não nos dá nenhum só exemplo no qual um povo dominado por um sacerdócio desfrute de um governo civil livre. São visões claras que eles tinham a respeito dos males da união entre igreja e Estado. Uma outra carta do próprio Jefferson, Thomas Jefferson, escrita em 1814, ele disse assim: em todos os países e em todas as eras, o sacerdote tem sido hostil à liberdade. Sempre se alia com o déspota, o cruel, apoiando seus abusos em troca de sua proteção. Ainda, em 7 de outubro de 1801, uma associação batista de Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos, escreveu a Thomas Jefferson uma carta dizendo que os Estados Unidos, na verdade, as suas documentações davam a liberdade a eles como se fosse um favor, não como se fosse um direito inalienável que pertence a todo ser humano e ninguém pode violar esses direitos. Então, colocou a posição assim, como se fosse um favor que o Estado estava dando a eles, e não um direito que pertencia a eles de forma independente. Então ele escreveu assim, Thomas Jefferson escreveu a essa associação batista o seguinte: os privilégios religiosos que desfrutamos, então eles colocaram assim para Thomas Jefferson: os privilégios religiosos que desfrutamos como uma minoria no Estado nos são conferidos como favores concedidos e não como direitos inalienáveis. E finalmente, no ano seguinte, em janeiro de 1802, respondendo essa declaração deles, ele escreveu assim: crendo como vocês, a Associação Batista de Danbury, crendo como vocês, que a religião é algo que deve permanecer somente entre o homem e seu Deus, e que o homem lhe deve prestar conta somente a Deus por sua fé e culto, e que os poderes legítimos do governo
alcançam somente nossas ações e não as nossas opiniões. Eu contemplo com soberana reverência a ata de todo o povo americano, aquela que foi dirigida em 1791, né? A ata de direito. E ele contempla com reverência a ata de todo o povo americano, que declara que a legislatura do Congresso, né? Ou seja, o Congresso, não deve redigir nenhuma lei que tenha a ver com o estabelecimento de religião. Então, o Congresso, os soberanos da nação norte-americana, não deve escrever nenhuma lei na política com respeito ao estabelecimento de qualquer religião. E ele continua dizendo, nem que proíba o livre exercício dela, edificando assim um muro de separação entre a igreja e o Estado. Ele defendia essa separação e ele colocou o termo que até hoje é muito mencionado nos Estados Unidos, o termo de um muro que separa uma coisa da outra, o poder civil do poder religioso, o poder do Estado e o poder espiritual, assim, devem estar separados. Ainda temos uma declaração aqui de James Madison, ele que foi o autor intelectual, né, da Constituição dos Estados Unidos. Ele disse assim, não vejo nenhuma sombra de bem no fato de que o governo federal, né, se intrometa com a religião. Até a menor das interferências seria uma usurpação descarada. Posso apelar à minha conduta uniforme nesse assunto, que sempre apoiei enfaticamente a liberdade religiosa. Então temos também uma outra carta documentada aqui, que foi escrita no ano de 1822. Esse mesmo aqui, James Madison, uma carta que foi escrita em 1822, que é 46 anos depois da Declaração da Independência. A Declaração da Independência ocorreu em 1776 e agora em 1822 temos essa declaração aqui de Madison. E daria, durante esse período, quase 50 anos, para ver se esse estilo de governo, de liberdade política e religiosa, separação entre esses dois poderes, que os Estados Unidos havia imposto ali nos seus documentos, e dava para ver se realmente esse estilo de governo funcionava. Então nós temos numa carta escrito o seguinte, já dava para ver se isso teria realmente resultado ou não. E ele colocou ali em 1822, no mês de julho, no dia 10 de julho, o seguinte, estamos, os Estados Unidos, ensinando ao mundo a grande verdade que os governos podem existir em melhor maneira sem reis e nobres do que com eles. O mérito se duplica pela outra lição que nos ensina, e é a de que a religião floresce com maior pureza sem a ajuda do governo, muito melhor do que com a sua ajuda. Então, nós temos esta visão dos pais da nação norte-americana. 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. A nação norte-americana cresceu com esses princípios de liberdade e passou para o mundo todo essa visão de que tudo funciona com essa essência do evangelho. 2 chifres parecendo de cordeiro, influenciou o mundo todo. A estátua da liberdade está ali para representar os princípios da separação entre a igreja e o Estado. Mas o que nós estamos para ver posteriormente, né, tem a ver com o que está em Apocalipse 13, o versículo 2, a última parte. O versículo 3, a última parte. Apocalipse 13, verso 3, diz que depois da ferida mortal, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Os Estados Unidos, conforme explicamos no encontro anterior, é o poder que, a despeito de todas essas declarações, que defende a liberdade, que impõe uma regra, uma lei para o mundo, que para isso, para que haja liberdade, o poder civil deve estar separado do poder religioso. Apesar de todas essas leis que os Estados Unidos se apoiaram, cresceu sobre essas leis, desses homens célebres, esses homens importantes da nação. Apesar disso, os Estados Unidos deverá falar como dragão. A fala como dragão é temas para tratarmos a partir do próximo encontro. Como que há o processo dessa transformação que os Estados Unidos
está a sofrer e passará a falar como dragão. Passará a ser uma nação perseguidora que vai impor, que vai exigir de todos os cidadãos do mundo, dada a influência que possui no mundo todo, vai exigir, de acordo com a profecia, a todos os cidadãos do mundo que reconheçam o papado como o soberano do mundo. Assim como os Estados Unidos, como a nação do passado, o papado foi reconhecido no passado, os Estados Unidos irá ressuscitar essa autoridade do Papa agora no tempo do fim. Nós vamos analisar isso. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta. E desta forma, como o papado dominou e mandou no mundo no passado, os Estados Unidos fará com que toda a terra reconheça o papado novamente, porque tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder. E, por ora, eu gostaria que você refletisse em todas essas coisas que nós temos falado aqui. A despeito desse chifre de cordeiro, conforme a profecia nos diz, haverá essa transformação drástica na nação dos Estados Unidos. E é o que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, através de todos os noticiários. Está mostrando que os Estados Unidos já está sofrendo esta mudança. Já não está mais defendendo liberdade, mas sim o controle da humanidade. Enfim, que você possa analisar, pensar nisso que nós defendemos no encontro de hoje, porque o próximo encontro já iremos começar a explicar esse processo de transformação que a profecia fala a respeito dos Estados Unidos. E, finalmente, está para falar como dragão, e que nós possamos meditar nesses conselhos que a profecia nos dá, porque é para o nosso bem, é para a nossa salvação, e ter ciência disso é muito importante para que não venhamos a ser enganados por esses poderes dominantes que Satanás está usando e Deus nos revela na sua palavra. Então, que Deus seja com você, que você entenda todas essas profecias e que finalmente você tome uma decisão certa, aquilo que Deus espera que você escolha para a tua vida e finalmente para a sua salvação. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Pense nisso.